Sabe aquela história de que o silêncio vale ouro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia. E para isso vamos usar uma fábula. A história de uma tartaruga que, digamos, gostava muito de falar. Vamos descobrir juntos o poder que existe em, às vezes, simplesmente não dizer nada. Então, essa aqui é a nossa protagonista, a tartaruga tagarela. E ela é, na verdade, um espelho, um reflexo daquela nossa mania. Sabe qual? De falar antes de pensar. E olha como a gente vai ver, essa pressa toda para falar pode custar bem caro. E essa pergunta, ela é o coração da nossa conversa de hoje. É pra gente parar e pensar de verdade. Quantas vezes já não se perdeu uma bênção, uma oportunidade, ou até se estragou um relacionamento, tudo porque não se soube a hora de ficar quieto? Aquelas palavras que escapam sem filtro, sabe? E quando a gente vê, já foi. Já destruiu algo que era importante. Então vamos começar por aí. Vamos falar sobre essa ponte quebrada, sobre o estrago que a falta de controle na fala pode causar. Pensa só, a nossa fala, a nossa língua, deveria ser uma ferramenta para construir pontes, para nos conectar com as pessoas. Mas o que acontece quando falamos sem pensar, sem controle? Ela vira o contrário, vira uma ponte quebrada. E em vez de nos ajudar a atravessar, ela nos derruba, direto no abismo. Um abismo de arrependimento muitas vezes. Olha só que interessante essa comparação. De um lado está o falar por impulso, que pode literalmente interromper um voo, acabar com uma chance de ouro. Do outro, o ato de se calar, de esperar o momento certo, que pode ser justamente o que permite realizar algo que parecia impossível. A escolha entre os dois lados tem consequências gigantescas. E o mais impressionante é isso aqui. Às vezes, é uma palavra, só uma. Uma frase que escapa na hora errada, um comentário no calor da discussão e pronto. Todo um projeto, todo um processo de algo grande que estava acontecendo é interrompido. É de se pensar na fragilidade do progresso quando se age por impulso, né? Ok, já entendemos o problema, o perigo da ponte quebrada. Mas e a solução? Bom, vamos falar sobre ela agora. E ela tem um nome bem forte: o escudo do silêncio. Porque o silêncio, gente, não é só ficar quieto. Não é um vazio. Especialmente naqueles momentos de transição na vida, sabe? Ou quando a gente está se sentindo mais frágil. Nesses momentos, o silêncio vira uma proteção de verdade, um escudo. Um escudo que protege não só do que vem de fora, mas, e talvez isso seja o mais importante, protege da gente mesmo, dos nossos próprios impulsos. E é aqui que a gente precisa, talvez, repensar o que é ser sábio. Costumamos achar que sabedoria é ter todas as respostas, é falar bonito, mas muitas vezes a maior demonstração de sabedoria não é o que se diz, mas justamente o que se cala, é ter a disciplina de ficar em silêncio. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque o silêncio está ligado a uma força interna gigantesca, o autocontrole. Voltando para nossa tartaruga, ela é um personagem que a gente conhece bem, né? Aquele tipo que precisa responder antes mesmo de pensar direito, que tem que ter a última palavra na discussão. E de onde vem isso? Muitas vezes da insegurança, da necessidade de se autoafirmar. E o resultado na fábula e na vida pode ser trágico, pode custar o próprio destino. Mas claro, existe outro caminho, um caminho de força. E ele começa com o ato de se calar. Mas veja bem, não é se calar por fraqueza, é o contrário, é uma demonstração de domínio próprio. E isso, no fim das contas, mostra que existe uma confiança num plano maior. Sabe, uma segurança que não depende da aprovação dos outros, mesmo quando todo mundo está criticando. É, de fato, a força de quem sabe a hora de esperar. E para a gente ir fechando o nosso raciocínio, é fundamental entender que isso não é só uma liçãozinha de uma fábula. Não mesmo. É uma sabedoria que atravessa séculos, uma verdade atemporal. E olha só como essa sabedoria antiga já estava registrada. Esse versículo de Provérbios resume tudo de forma perfeita. Ele basicamente diz que até quem não sabe muito, se fica quieto, passa por sábio. Às vezes, a jogada mais inteligente não é mostrar o que se sabe, mas simplesmente fechar a boca. E terminamos com esta reflexão para levar para a vida. Pense aí nos grandes voos da sua jornada, aquele projeto importante, aquele relacionamento, seu crescimento pessoal. Em qual desses voos o silêncio, em vez de ser uma fraqueza, pode ser, na verdade, a sua maior força? A resposta para isso, olha, pode mudar tudo.